do sexto ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Nesta aula, iremos estudar sobre a degradação e conservação do solo. Mas o que degrada o solo? Uma fina camada do solo pode demorar centenas de anos para se formar. Porém, o solo pode ser degradado rapidamente, como em poucos anos ou até em horas. Essa degradação pode ocorrer tanto na área rural quanto na área urbana e é consequência de vários processos. Vamos conhecer alguns deles? Erosão. A erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico causada principalmente pela ação dos ventos e da água. Um dos fatores que favorecem a ocorrência da erosão é a retirada da cobertura vegetal. O solo fica exposto e sua camada superficial, que em geral é a mais fértil, acaba sendo arrastada. A erosão pode ser principalmente hídrica, no caso, água, ou eólica, por ventos. Erosão hídrica. A erosão hídrica é causada pela ação da água da chuva, da irrigação dos rios e dos mares. Em relevos inclinados, partículas do solo são arrastadas pela água que escorre. Por isso, a erosão eólica é mais intensa nesse tipo de terreno. Erosão eólica. A erosão eólica é causada pelo vento. Ocorre principalmente quando o solo está seco e suas partículas podem ser facilmente levantadas e transportadas. Assoreamento. O que é assoreamento? A erosão do solo pode fazer com que os materiais arrastados pela água se depositem em leitos de rios, córregos, lagos ou açudes. Esse processo é chamado de assoreamento e diminui a profundidade de reservas de água, fazendo com que elas transbordem. Desertificação e arenização. A desertificação e a arenização podem ser causadas pela erosão. Com a perda da parte fértil do solo e sem a vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, restando apenas grãos de areia. Com final, esse processo torna o solo improdutivo, como podemos ver nas fotos. Poluição e contaminação. Outra causa da degradação do solo é o lançamento de resíduos e produtos químicos que causam sua poluição ou contaminação. A poluição é qualquer alteração no solo original que pode ou não causar doenças, como a retirada da cobertura vegetal. Já a contaminação envolve a presença de agentes patogênicos ou químicos que em quantidades nocivas aos seres vivos. Nas áreas rurais, principalmente fontes de contaminação do solo são agrotóxicos, utilizados para combater as pragas que ameaçam lavouras, e adubos químicos, usados para corrigir a falta de nutrientes do solo. Nas áreas urbanas, a poluição e a contaminação do solo ocorrem principalmente pelo desgaste de esgoto ou lixo doméstico, que não passam por tratamento. As indústrias que lançam produtos químicos no solo também contribuem para a contaminação. Plásticos, pneus, lâmpadas, materiais de construção, garrafas, baterias, pilha, material hospitalar, entre tantos outros, precisam receber destinação adequada. A redução do consumo, o reaproveitamento e a reciclagem de produtos são alternativas para diminuir a quantidade de lixo gerada. Triste, né? A poluição e a contaminação atingem a camada superficial do solo, mas os agentes causadores podem ser levados pela água e assim chegar ao lençol subterrâneo, ao leito de rios e lagos e mares. Por essa razão, a poluição e a contaminação do solo podem atingir a água, causando danos na fauna e na flora, e que dependem dela. Há casos em que a contaminação do solo impede a construção de moradias e o plantio.
além de aumentar o risco de transmissão de diversas doenças. Compactação e impermeabilização. O tráfego intenso das máquinas, de pessoas e de outros animais no solo provoca uma compactação do solo, ou seja, a redução do espaço entre seus grãos. Com isso, o solo torna-se impermeável. Não há espaço para a água e o gás oxigênio penetrarem entre as partículas do solo, que assim não chegam às raízes das plantas. As raízes também têm dificuldade em penetrar o solo compactado. O reabastecimento de reservatórios de água subterrânea também fica comprometido. Nas áreas urbanas, a impermeabilização também é causada pela penetração da água na chuva do solo. Ela se acumula na superfície, podendo provocar enchentes. Queimadas. A queimada de pastagem ou mata nativa é uma técnica muito antiga, usada para iniciar uma atividade agrícola, pastoril ou mesmo uma construção. Atualmente, essa prática é proibida por causa de diversos impactos ambientais, como a redução da umidade e da quantidade de humus no solo, além de prejudicar diversos seres vivos que vivem no local. Em decorrência do aumento da quantidade de poluentes no ar, as queimadas causam danos à saúde e contribuem para a intensificação do efeito estufa e, consequentemente, o aumento da temperatura global. Em algumas regiões, principalmente com baixa umidade, ocorrem queimadas naturais e, por incidência de raios ou seca prolongada, essas queimadas costumam causar menos impactos e são até essenciais para alguns ecossistemas, como o cerrado. Um exemplo de que a queimada é essencial para o cerrado é o floramento da flor cabelo de índio, que ela flora após queimada natural que ocorre no cerrado. Mas a gente falou das causas da degradação, mas o que conserva o solo? Vimos que diversos tipos de ação humana provocam a degradação do solo, não é verdade? Para conservá-lo, é preciso que as atividades sejam planejadas, de modo que o aproveitamento do solo não comprometa seu uso pelas gerações futuras. Vamos conhecer algumas dessas atitudes? Técnicas adequadas de plantio. A agricultura é um dos fatores que podem contribuir para a degradação do solo. No entanto, algumas práticas agrícolas simples podem ser adotadas para conservar o solo. Por exemplo, o plantio verde. O plantio verde é aquele feito sem que os restos do cultivo anterior, como palha, sejam retirados ou queimados. Essa camada rica em matéria orgânica também ajuda a evitar a erosão e a perda da água do solo por evaporação. Adubação verde. A adubação verde são acrescentadas ao cultivo de plantas que melhoram as condições do solo. É comum realizar a adubação verde com leguminosas, que se associam a bactérias fixadoras de nitrogênio, tornando o solo rico nesse nutriente necessário ao crescimento das plantas. Plantio em nível e terraceamento. Outra forma conservacionista de cultivo são o plantio em nível e o terraceamento. Elas são realizadas em terrenos inclinados para diminuir a velocidade da água em seu caminho morro abaixo. No plantio em nível, o cultivo é feito em linhas que cortam o trajeto da descida da água. Já no terraceamento, são construídos terraços que reduzem a velocidade do escoamento da água. Ao diminuir a velocidade da água, essas técnicas facilitam sua infiltração do solo, assim evita a erosão e a perda de nutrientes do terreno. Rotação de culturas. A rotação de culturas alterna o plantio de diferentes culturas vegetais em uma mesma área para evitar que os nutrientes do solo se esgotem. É comum, por exemplo, alternar o cultivo de leguminosas que enriquecem o solo e de plantas como o milho e os cereais que podem esgotá-los. Então, pessoal, essa foi nossa aula, rapidinho, né? Espero que tenham gostado. Agora vocês deem pausa quando colocar as questões, escrevam no caderno e voltem para ouvir a explicação, certo? Vamos lá.
Questão 1. Leia a seguinte notícia. O rio Taquari é um dos mais importantes da bacia do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, e está ameaçado pela erosão e o assoreamento. O Taquari é um dos principais leitos de drenagem das águas da bacia pantaneira para o rio Paraguai. Ainda conserva em alguns dos pontos a aparência de santuário ecológico, mas na maior parte do seu leito o rio Taquari exibe outra realidade, a do descaso e da devastação. Questão A. O que é assoreamento e como ele ocorre? Vocês vão dizer o que é assoreamento e como é que ocorre, como é que acontece o assoreamento. B. Como evitar o assoreamento? Certo? Questão 2. Como a compactação do solo faz com que ele se torne impermeável? Falei lá no vídeo. Questão 3. Cite exemplos de fonte de contaminação do solo. Também falei aqui no início do vídeo. Questão 4. Cite 2 exemplos de formas de conservação do solo. Falei vários, não foi? Pronto, vocês respondam e mandem para mim no privado. Até a próxima aula.